Olá, alunos, tudo bem? Professor Orlando, mais uma vez. Gente, vamos agora para a nossa 11ª aula, né? Aula número 11. E aqui a gente vai abordar o conteúdo da página 69 a página 76 da apostila. Tá? Nessa parte da apostila a gente vai tratar dos assuntos proteger pastas e planilhas, remover duplicatas e colocar comentários nas células, né, na planilha, tá bom? Ok? Esse conteúdo na apostila nós vamos estar encontrando eles a partir da página 69, né? Então nós temos aqui proteger pastas e planilha. Então ele faz aqui uma abordagem inicial, fazendo uma explicação onde nós podemos encontrar esses recursos no programa, né? E aí ele traz aqui as caixas de diálogo que fazem parte da gente habilitar aqui o recurso de proteção da planilha. Bom, o que vem a ser proteção da planilha, né? Aqui a gente pode estar abordando duas partes aqui. A primeira delas é com relação à segurança mesmo, né? Ou seja, evitar que alguém altere um valor, né, de forma acidental, né? Ou quem sabe de forma até intencional, por que não? Mas evitar que alguém possa chegar, alterar um valor, alterar um conteúdo da planilha, uma informação que poderia ser relevante na parte de cálculo, tá bom? Quando a planilha está protegida, dependendo de como você habilitou a proteção, essa alteração ela não vai acontecer e não vai permitir, tá bom? No caso aqui que nós vamos tratar agora, vamos tratar dois conceitos de proteção. A primeira deles, nós vamos encontrar aqui, ó, nós temos aqui na guia exibição. Então, nós vamos encontrar ele aqui, temos página inicial, inserir, e continuando aqui na sequência, a gente tem a guia exibição, e nessa guia exibição, a gente vai encontrar todas as áreas relacionadas ao Zoom, como eu tinha falado. Do lado dela, nós temos a área revisão, e aqui em revisão, nós vamos ter a parte de proteger pastas de trabalho e proteger planilha, tá bom? Então, nós vamos nessa parte aqui, ó, proteger pastas de trabalho, e quando você clica aqui, ele automaticamente pede para você informar uma senha, né, para que você possa estar ativando a proteção da área de trabalho. A recomendação aqui agora, pessoal, é que a gente coloque uma senha que não seja uma senha tão simples, mas não pode ser ultra secreto, ou então você não pode, de hipótese alguma, esquecer essa senha, senão você vai ter problemas aqui em fazer alterações com a planilha, tá bom? Nesse caso aqui, a parte é de proteger as pastas de trabalho, tá? Então, as pastas de trabalho são essas áreas aqui de baixo, tá bom? Que ele vai lhe cercear aqui o tipo de alteração que você pode estar fazendo, tá bom? Eu vou aplicar uma senha aqui, vou colocar uma senha fácil, né? Vou colocar 1, 2, 3, né? Só para a gente treinar aqui, naturalmente, numa situação real, colocaria uma senha um pouco mais complexa aqui, e vou ativar. Ele pede que a gente confirme essa senha, tá? Para que a gente não tenha nenhum problema aí de esquecer a senha e tal. Então, ele vai validar ela agora, se eu conseguir repetir a mesma senha que eu tinha colocado lá, tá bom? Dou um OK e a partir de agora as pastas elas estão protegidas, ou seja, ó, eu não consigo aqui, por exemplo, excluir a pasta classificação. Olha lá, ó, se vocês observarem, ó, a parte excluir, trocar o nome, elas estão cinzas, não permite alteração. E ele fez isso com todas as pastas de planilhas que nós temos aqui embaixo. Cada guia aqui, ela está protegida. Inclusive, se eu tentar colocar uma nova planilha, ele não permite, tá bom? E isso está acontecendo porque a parte de proteger pastas de trabalho está ativada, tá bom? Caso a gente queira inserir uma nova planilha, ou eu pretendo excluir uma dessas planilhas que estão aqui embaixo, eu tenho que vir aqui e desativar a proteção. E para fazer isso, naturalmente, a gente vai ter que inserir a senha, e aí depois que você colocar a senha, ele habilita. Então, se eu quiser trocar aqui de DVD1 para DVD novo, ou DVD OK, ó, renomear, e aí ele vai deixar eu trocar aqui, ó, DVD teste, né? Ó, e ele deixa eu colocar aqui a frase que eu quiser, tá vendo? Ó?
DVD teste. Se eu precisar inserir uma nova planilha, olha lá, ele abre automaticamente, ó, já habilitou uma nova planilha, tá bom? Então, eu vou colocar o nome dessa planilha 10 aqui, vou colocar o nome dela de aula 11, ó. E aí ele deixa eu colocar o nome dela de aula 11, tá bom? E aqui eu posso fazer as alterações normais. Eu vou excluir essa planilha aqui, porque nós já temos bastante, ó, ele vai remover, tá vendo? É interessante, gente, que esse proteger pasta de trabalho, ele protege apenas essas áreas maiores aqui da nossa planilha, tá bom? Então, essa parte de proteger aqui é os dados das células, da linha, o conteúdo da planilha, nós vamos abordar agora, mas daí é feito de uma outra forma. Nesse caso, você tem que vir aqui, ó, e clicar em proteger planilha. Então, nós selecionamos a planilha que a gente quer aplicar uma alteração. Então, vamos usar como exemplo essa daqui, ó. Nós vamos usar essa planilha aqui como exemplo, ó. Na apostila tem lá um outro modelo, mas não tem problema. O importante aqui é o recurso, né? Como fazer a operação. Então, eu vou usar como exemplo essa daqui, ó. Se no lugar aqui, por exemplo, de chave de fenda, eu quiser colocar aqui martelo, né? Martelo. Ele vai permitir eu digitar a palavra, vou dar Enter, ó. E ele não fez nenhuma objeção, tá bom? Se eu colocar aqui, ó, ferramentas, ele permite eu trocar. E, inclusive, pessoal, se eu quiser trocar o valor aqui, ó, ele deixa. Se eu quiser trocar a fórmula, ele deixa. Como deixa fazer uma série de outras operações, de formatação e tal. Então, isso cai naquilo que eu estava passando no início, né? Ou seja, tem situações na nossa planilha que a gente não quer mais mudar, não pode ser alterado. Por exemplo, ó, aqui tem uma condição que nós usamos em uma aula, onde nós colocamos uma função que ele vai contar, né, ó, se uma determinada área tiver a palavra alimentício, ele vai contar para nós, né? Então, eu não quero mais que ele mude isso, eu quero apenas que, toda vez que alguém alterar as informações aqui, se tiver produtos alimentícios, eu quero que ele mude esse valor. Então, essa área aqui, ó, é uma área que não, né, deve ser mais alterada. Também é o caso dessa coluna aqui, ó, tá? Onde a gente vai ter aqui o lucro total, né, que dependendo se for fórmula, como é o caso aqui embaixo, ó, também tem uma função, eu não quero mais que as pessoas alterem aqui. Então, nesse caso, a gente vai proteger a planilha, tá bom? Essa operação ela tem que ser feita em 2 etapas. Eu vou habilitar direto para você ver o que acontece, e depois eu volto então para a segunda etapa, aí sim a gente vai fazer do jeito que a gente precisa numa planilha. Por que 2 etapas? Porque se você vir aqui agora e clicar, ó, ele vai acionar a proteção da planilha. Ele vai pedir a senha, de novo eu coloquei uma senha aqui, aí eu vou dar OK. Aí ele pede para repetir a senha, tá vendo? E aí eu dou OK. Quando eu dou OK agora, olha o que acontece aqui, ó. Se eu vim aqui no lugar do martelo, né, ó, e eu digitei martelo errado, vamos corrigir martelo? Vamos lá, ó. Opa, não posso mais corrigir martelo. Por que eu não posso corrigir martelo? Ó, porque a célula ou o gráfico que você está tentando alterar está em uma planilha protegida. Para fazer as alterações, clique em desproteger a planilha, na guia de revisão, e aí você pode alterar. Lembrando, ele ainda lembra, ó, você precisará da senha. Então, pessoal, para mim fazer uma alteração de valores, para mim corrigir uma palavra, colocar uma nova palavra, corrigir uma palavra que está escrita errada, eu tenho que vir aqui e desproteger a planilha. E não adianta, ó, vou pressionar aqui, ó, vou clicar com o botão direito do mouse aqui, ó, para ele excluir, tá bom? Ó, ele não permite fazer a exclusão, ele não recorta, ele não vai fazer nada, tá vendo? Ó? Por quê? Porque a planilha ela está protegida. Nesse caso aqui, cai aquela situação que eu falei para vocês. Às vezes, né, na correria do dia a dia, de forma acidental, eu acabo apagando uma parte da planilha que não deveria, né? Então, se a planilha estiver protegida e você deixar desprotegido apenas o que pode ser modificado,
é uma forma da gente manter uma segurança nela, tá bom? Então vamos aqui em desproteger planilha, vou colocar a senha. Ele já desligou, né, a proteção, então se eu vir aqui agora, ó, e digitar, ó, martelo, e vou dar Enter, ó, ele permitiu a alteração, ele não fez nenhuma objeção. Se eu falar para ele que os produtos de martelo que eu tenho no estoque, né, no estoque, eu tenho lá R$ 1.600 em mercadorias relacionadas a martelo, as ferramentas, né? Ele vai e permite a mudança, tá bom? Inclusive, se eu quiser alterar aqui as funções, tal, ele também vai permitir, tá bom? Então, assim, a gente tem a opção proteger planilha como um recurso de ligar a proteção da planilha e aí, a partir daí, toda ela está protegida. Só que tem determinadas áreas que a gente tem a necessidade de modificar, mesmo com a planilha protegida. Então, nesse caso, eu escolho a área que eu quero modificar, tá vendo? E aí eu falo que essa área ele não precisa proteger, tá? Então, se você tiver mais de uma parte, ó, você seleciona a área, você seleciona outra área, tá vendo? E aí você vai formatar essa célula. Vocês lembram lá a parte de formatar célula? Lembra aqui do atalho? Agora eu voltei para a página inicial, tá vendo? Ó, página inicial, né? Ó. E aqui em página inicial, olha o que eu tenho aqui no cantinho, ó. Eu não usei esse recurso no início do nosso treinamento, lá na segunda e na terceira aula, porque esse recurso ele é mais avançado, tá vendo? Eu vou pedir para ele agora, que é para deixar as bloqueadas? Não. Olha lá, eu vou pedir para ele desbloquear essas células, tá bom? Aí eu vou dar um OK aqui, ó. Vou dar um OK aqui, tá bom? E agora, quando eu habilitar a proteção da planilha, né, e aí eu vou lá em revisão, né, ó, quando eu habilitar a proteção da planilha, colocar a senha, 1, 2, 3, vou repetir a senha, 1, 2, 3, vou dar OK. Ótimo. Quando eu vim aqui, vou mudar o valor, ó, vou colocar 1.500. Opa, está protegido novamente, ele não permite alteração, tá vendo? Ó? Ah, vou clicar aqui na ferramenta, quero colocar chave, ó, chave de fenda. Ele não está reclamando, ó, e ele permitiu alteração, tá vendo? Ó? Ah, no lugar do leite aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, aqui farinha de trigo, tá vendo? Ó? Ele não fez nenhuma objeção e ele permitiu a alteração. Ou seja, agora eu vou aqui, ó, trocar o valor aqui, eu vou trocar essa função, ó. Ele não permite porque essa área está protegida. Ou seja, gente, em qualquer parte aqui da minha planilha, tá vendo? Que não seja esta área aqui, ó, qualquer outra parte, ó, ela está protegida, ó. Vou clicar aqui, ó, para me colocar um valor, ó. Começa a digitar, ele diz que não é possível porque ela está protegida. Aqui é uma situação agora que nós poderíamos deixar essa planilha para uma pessoa que não tem tanta habilidade em usar o Excel e pedir para ela digitar para nós produtos e para ela apontar os gêneros, né? Ok? E aí, se ela tentar mudar valores ou se ela tentar mudar as funções e as fórmulas, ela não vai conseguir fazer essa operação, tá bom? Volto a lembrar vocês que aqui é uma aula apenas para a gente ver um recurso do Excel, porque se nós fôssemos fazer isso de uma forma prática, eu teria como fazer com que o gênero aqui, ó, fosse limitado a apenas as opções que eu queira mostrar. Aqui, na verdade, se vocês observarem, ó, eu posso digitar qualquer coisa, né, qualquer informação aqui, ó, que ele aceita, ó, vestuário, roupa, né? Ele vai aceitar, tá bom? Se eu colocar, coloquei roupas, se eu colocar, por exemplo, utensílios, ele vai aceitar, tá vendo? Então, qualquer informação que eu colocar aqui, ele aceita. Por quê? Porque não tem nenhum critério, nenhuma formatação, nenhuma uma lista suspensa, por exemplo, porque a gente pode fazer isso no Excel, tá bom? Então, aqui é só uma aula para a gente ver como é que funciona esse recurso de proteção de planilha, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, vamos demonstrar isso numa outra planilha, vou puxar essa planilha aqui, ó, e nesse caso aqui,
a gente vai pedir para as pessoas nos ajudar a mudar aqui, fazer uma correção com relação ao endereço. Essas pessoas aqui, elas tiveram os endereços modificados, tá? Por algum motivo lá, eles tiveram que mudar o endereço, tá, deles, mas o nome deles, a idade, a formação não mudou. Então, como é que eu faço para pedir para alguém modificar para mim só informações de endereço e eu não ter nenhum risco que a pessoa, por um acidente, ela apague uma idade, por exemplo. Ela vem aqui, está digitando o endereço da Ana Paula, e sem querer ela vem aqui, ó, e coloca lá e esquece, apaga, ou vai digitando uma outra idade, né? Como é que eu faço isso de uma forma segura? Ó, é desse jeito, a gente vai selecionar a área que pode ser alterada, tá vendo? Ó, né? Aí a gente vai acionar, né, lá na página inicial, formatação de células, e eu vou pedir em proteção, eu vou pedir para ele deixar ela com a possibilidade de alteração, né? Não vou bloqueá-la. Pronto. Tá bom? Ok? Então, alunos, mas para isso ter efeito, nós temos que ativar a nossa proteção de planilha, tá bom? A proteção de planilha, ela vai acontecer, ó, se você clicar em revisão e proteger a planilha, porque, por enquanto, se o aluno quiser digitar um nome aqui, ele consegue, se ele quiser trocar o endereço, ele consegue, a idade também e também a escolaridade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar a proteção da planilha, vou colocar uma senha para que ele possa habilitá-la. E agora, se ele tentar trocar aqui o nome para Pedro, ele já não consegue. Se ele quiser trocar aqui a rua, por exemplo, para Avenida, né, ó, Avenida Amador, ó, ele não reclamou. Amador Bueno da Veiga, tá vendo? Então, vou abreviar aqui, ó, Avenida Amador Bueno da Veiga, né, ó, e aí ela coloca lá o número. Pronto, ó, colocou o número, né? E está lá a informação. Aí, se ela quer alterar a idade, ela consegue? Não, não consegue alterar a idade. Tá bom? Ok? Eu vou desmarcar aqui, eu vou desproteger a planilha, né? Na verdade, eu vou desativar, ó, né, a proteção da planilha, que eu queria que vocês percebessem aqui, ó. Agora ela está desativada, tá? Então, se eu colocar aqui Pedro, vocês vão perceber que ele aceita normal, tá bom? Ó, ok? Então, ó, eu queria que vocês percebessem isso aqui, ó, que quando eu vou colocar aqui a proteção da planilha, na realidade, ele permite aqui, ó, que eu determine o que a pessoa que está operando a planilha, né, ó, o que o usuário ele pode fazer, tá vendo? Então, eu consigo permitir que, por exemplo, ele formate a planilha, ele coloque uma linha, ele apague uma célula, mas para isso eu preciso marcar aqui. Então, na hora que eu ativo a proteção, antes de eu concluir a operação, eu habilito alguns recursos que eu quero que a pessoa possa fazer. E aí ele vai proteger a planilha, mas essas áreas marcadas ele vai permitir que a pessoa possa alterar. Tudo bem? Ótimo. Ok, alunos, então vamos fazer o seguinte, ó, essa planilha aqui nossa, deixa eu ver aqui como é que ela ficou, se ela ficou protegida. Não, ela está permitindo alteração, então ela está desprotegida, tá bom? Ok. Então eu poderia aqui vir aqui habilitar novamente a proteção. Deixa eu buscar aqui outra planilha nossa agora. Classificação. Vamos procurar mais planilhas aqui. Eu quero voltar para planilhas de produto aqui, que é o Conte C. Essa daqui ela ficou protegida, né? Então, olha lá, se eu quero fazer alguma alteração, ele não permite. Ele vai permitir alteração somente nessa área, tá bom? Eu vou dar um zoom aqui para vocês, que eu queria destacar um dado aqui bem interessante, ó. Eu vou colocar o cursor aqui, ó. Tá vendo, ó? Colocar o cursor aqui, e quando eu coloco o cursor aqui, você vê que eu estou no endereço C14, e você sabe exatamente o que tem no C14, porque ele está mostrando para você o que tem no C14. Tá vendo? Ó? Eu vou clicar aqui nesse endereço. Ó. Agora você sabe que eu estou no endereço E10
Você sabe exatamente que no E10 não tem nada. A mesma coisa quando eu coloco aqui de novo, ó, no A12, eu tenho lá uma ferramenta, chave de fenda. Se eu colocar aqui, ó, eu tenho um texto. E se eu voltar para cá, ó, novamente eu também tenho uma função. A função conte-c. Eu vou desligar a proteção aqui, porque eu queria mostrar um recurso bastante interessante, ó. Legal, já desprotegi. Para vocês perceberem o que eu vou fazer, eu vou desproteger essa parte e essa parte aqui. Eu vou habilitar uma proteção que é bem interessante. Eu vou deixar o cursor aqui, vou na página inicial, habilito a fonte, e aqui eu vou dizer para ele que a proteção, além dele bloquear o acesso a ela, é para ele ocultar, ou seja, ó, esconder o que tem nela. Eu vou dar um OK. A mesma coisa eu vou fazer com essas duas aqui, ó. Vou selecionar essas duas áreas, tá bom? Vou na parte de formatar células e eu vou pedir para ele aqui na guia proteção, que é para ele também ocultar o conteúdo dessas células. Vou dar OK. Então, se eu pôr o cursor aqui, ó, vocês vão perceber que aqui em cima vocês veem o que tem nela. Se eu colocar aqui, ó, vocês também vão ver lá em cima o que tem dentro dela, e a mesma coisa acontece aqui embaixo. E ele está mostrando, gente, porque a planilha ela está desprotegida. Agora eu vou ligar a proteção, e quando eu ligar a proteção, alguma área que estiver dizendo para ele que ele deve ocultar o conteúdo dela, ele vai ocultar o conteúdo. Ó, eu habilitei a proteção, então se eu quiser alterar valor, eu já não consigo. Se eu quiser apagar uma função, né, ó, eu já não consigo, só consigo mudar aqui nessa área, porque nessa área foi permitido mudança, né? Ó, ele permite apagar. Olha o que acontece quando eu ponho o cursor no endereço C14, tá bom? Quando eu coloco o cursor no endereço C14, se você olhar para cá, ó, você vê que eu estou no C14 e você sabe exatamente o que tem no endereço C14, ok? Agora eu vou colocar o cursor na célula de baixo, ó. Agora eu queria que você observasse aqui em cima. Eu estou aonde, ó? No C15. E ele não mostra, né? Ó, ele está ocultando o que tem no C15, como se ela tivesse vazia. Na realidade, quem está olhando a planilha sabe que ela não está vazia, né? Mas, no entanto, ele não mostra o que tem lá. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Quando eu coloco no endereço C17, ele mostra para mim onde eu estou, C17, mas ele indica que ela está vazia, quando, na verdade, nós sabemos que foi uma formatação que nós fizemos e pedimos para ele proteger, né, ocultar o conteúdo dessa área, tá bom? Agora eu vou fazer assim, para mim não esquecer aqui, eu vou, né, deixar essa área desabilitada mesmo, aí que a gente precisa ir para a próxima aula, né? Então eu vou deixar ela desabilitada. Eu vou pôr o cursor aqui novamente, ó, e aí ele já passa a mostrar. Por que ele está mostrando agora? Porque ela está com a proteção desligada, desabilitada, tá bom? Então, assim que ele funciona de uma forma bastante prática para nós, porque, como eu falei, permite a gente fazer proteções aí na planilha, né? Então, é bem interessante esse recurso aí, ok? Bom, pessoal, vou deixar o cursor agora nessa planilha aqui, porque eu queria apresentar para vocês um recurso que, dependendo da planilha que você estiver construindo, né, ele pode ser interessante, tá bom? Eu gostaria que vocês observassem aqui, ó, que eu tenho dois produtos que têm as mesmas descrições, ou seja, eu tenho duas linhas que têm produtos DVD aqui, tá bom? Isso poderia acontecer num cenário onde você tem aí, por exemplo, né, produtos ou nome de pessoas ou uma planilha de automóveis e tenha muito produto repetido ou produto em duplicidade mesmo, você queira remover as duplicidades. Ele tem um recurso que ele faz isso para nós. Ó. Aqui na guia dados, eu vou poder pedir para ele remover duplicidades, tá bom? Eu vou lembrar vocês aqui na página inicial que nós tivemos uma aulinha aí, né, que nós falamos sobre classificar, filtrar, né? E essa área que está relacionada a dados, ela está aqui, ó, na guia dados.
Olha ela aqui, ó, classificar, filtrar, toda essa área aqui é lá na página inicial o atalho desses recursos aqui, tá bom? Ok? Nos interessa agora, nesta planilha, a parte de remover duplicatas, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, ó, ele vai identificar a planilha toda e ele vai dizer para mim qual é a área, né? Selecione qual a coluna que você quer que ele trabalhe a parte de duplicatas. Eu vou deixar para ele apontado apenas a parte de coluna, de produtos, tá? Porque eu quero que ele procure por produtos aqui, né? Para que ele possa excluir o valor aí das colunas, tá bom? Então, eu vou dar um OK agora. E quando eu faço isso, ele vai procurar na planilha e os produtos que estão em duplicatas, né, duplicidades ali, né, ele vai lá e remove. Então, ele foi aqui na planilha e removeu os produtos em duplicidade. Eu vou dar um OK. Então, é uma ferramenta bastante interessante, tá? Isso em situações de planilhas que são grandes, que a gente tenha bastante conteúdo, né? Essa parte de duplicatas aí vocês vão encontrá-la na página 74, ok? Pessoal, agora eu queria apresentar para vocês um recurso que ele é bastante simples e muito útil. É um recurso chamado comentários, tá bom? Está na página 75. Olha a função dele, ó. Por exemplo, vamos supor que por algum motivo aqui o Pedro, que eu coloquei aqui, ele foi colocado na lista agora porque houve um problema e ele teve que entrar nessa vaga aqui, e aí ele estava na lista de chamada, mas eu preciso lembrar desse dado, né, dessa informação. Eu preciso lembrar que o Pedro entrou aqui numa situação em que ele estava numa lista de chamada, por exemplo, numa lista de espera, né? Então, eu vou clicar aqui na linha do Pedro com o botão direito do mouse, tá vendo? Ó? E eu vou pedir para ele inserir um comentário. Quando eu clico em inserir comentário, ele abre uma caixa de diálogo e eu coloco assim, ó, o senhor Pedro, tá vendo? Ó, estava na lista de espera. Tá vendo? Ó? Quando eu clicar fora, gente, ó, vou clicar fora. Ó. Ele sumiu aquela caixa de texto, mas a gente observa aqui na planilha, eu vou dar um zoom aqui para vocês. Ó. Observem aqui na planilha que ficou uma setinha bem aqui no cantinho, ó, vermelho. Ó. Quando eu parar aqui, ó, ele abre para mim o comentário. Tá vendo? Aí isso eu posso fazer em cada célula, tá, pessoal? Por exemplo, aqui, aqui, ó, o aluno do ensino médio, o João Paulo. O João Paulo, aluno do ensino médio, ele precisa me apresentar uma documentação ainda. Então, eu vou fazer uma observação aqui, que para mim validar aqui a escolaridade do ensino médio dele, eu vou colocar aqui um comentário, cliquei com o botão direito, ó, inserir comentário, eu falei, ó, aguardando, ó, aguardando entrega de documento. Aqui, gente, ele aceita um texto bem longo, então você pode estar escrevendo, inclusive você pode fazer isso, ó. Você sai da área de comentário, depois você pode voltar lá, ó, e quando você parar aqui, clica com o botão direito e ele vai permitir que você faça uma alteração, né? Você vai editar o comentário, ó. Eu clico de novo, ele abre lá e eu continuo, ó. Foi entregue o número, né? O número do RG, ok? Falta, né? Ó, falta o número, estou abreviando aqui, né? Do CPF, tá vendo? E aí eu saio. Numa outra oportunidade, quando ele trazer o número do CPF, abro a caixa de comentário, coloco lá, se for o caso, para quem quer ser bem organizado, coloca a data que a pessoa entregou aquele documento, né? E pronto, fica tudo certinho, fica tudo documentado. Olha o que pode acontecer, por exemplo, numa planilha que você tenha informações de conta, de cálculo, e você quer de vez em quando, né, fazer alguma alteração, ou aquela fórmula, aquela função, ela vai se tornando cada vez mais complexa, né?
cada vez mais difícil. Então, para você não esquecer toda a ideia do que aquele cálculo representa, você pode colocar nele, ó, um comentário. Tá vendo? Eu vou clicar aqui, ó, este cálculo, né? Este cálculo, ele representa, tá vendo? Ó? E aí você vai escrevendo, ó, representa, né, a soma do faturamento dos 2 últimos meses, tá vendo? E você vai colocando faturamento, e aí você coloca do mês anterior e tal, e todas essas observações você vai colocando, ok? Então, gente, essa parte do comentário ela é simples, mas é muito útil. Eu recomendo que vocês vejam aí como funciona, caso vocês tenham acesso ao Excel, e se acostumem a usá-lo, porque ele torna a nossa planilha mais clara aí, quando ela começa a ficar grande e tudo mais. E o detalhe que você tem é esse, ó, caso você tinha um comentário que era uma observação, agora você não precisa mais dele, você pode clicar com o botão direito do mouse e pedir para ele excluir o comentário. Ele vai lá e ele vai excluir. Veja bem, ó, ele excluiu o comentário e não o conteúdo da célula, tá bom? Então, essa parte nós tínhamos para a aula de hoje, né? Um elemento bastante interessante é esse que nos traz segurança na planilha. Aí a gente tem que observar, né, com cuidado o uso das senhas, tá? Porque uma vez se perder a senha ou não lembrar, você vai ter uma grande dor de cabeça para tentar acessar a planilha, então cuidado com essa questão de senha, tá bom? A outra parte aí que nós vimos aí, além dessa parte de comentário, a parte de duplicatas, né? Como é que a gente pode trabalhar com a planilha, quando ela se torna muito grande, às vezes entra valores lá que estão se repetindo e de repente você tem aí uma forma automática de fazer uma manutenção na sua planilha. Esses recursos que nós já estamos vendo, gente, eles já nos levam para a montagem de planilhas um pouco mais complexas, né? Ou seja, no caso da proteção mesmo, a gente protege uma planilha depois que a planilha praticamente está finalizada, onde nós vamos apenas alimentá-la com dados, com valores, tá ok? Peço que vocês revejam essa aula, se vocês ficaram com alguma dúvida aí, e eu aguardo vocês para a nossa aula de número 12, tá bom? Para a próxima aula, eu vou estar abordando o conteúdo das páginas 77 a 93, tá bom? Obrigado mais uma vez por ter assistido essa aula. Um abraço do professor Orlando e até mais, pessoal.